E aí isso, além de ter esse benefício, dessa possibilidade de você conseguir definir várias estratégias diferentes, também tem a questão de que essa burocracia vai ser uma barreira natural para novos entrantes no mercado. Então, é a velha máxima do copo meio cheio, meio vazio. Você pode olhar a burocracia como um copo meio vazio, ou seja, como um problema em uma visão pessimista, ou pode olhar isso daí como uma vantagem para o futuro, porque o seu concorrente, quando ele for começar a vender para o governo, ele vai esbarrar nessa mesma barreira aí, e se ele não souber como funciona, se ele não souber lidar com a burocracia, muito provavelmente ele vai desistir do mercado, e aí é menos um concorrente para você se preocupar, tá bom? Tem vários lados positivos da burocracia. Não é um problema. A burocracia e vários outros obstáculos das licitações e da própria vida, ela passa a ser um problema no início, quando você não está acostumado a lidar com aquilo ali. Tudo é novidade, tudo vai dar um certo trabalho, né? Mas depois que essa engrenagem começa a rodar, galera, quando você começar a vender para o governo, você vai se esbarrar na questão do documento. Todo mundo esbarra. Ah, como que eu puxo uma CND municipal? Como que eu puxo uma CND estadual? Ah, vai precisar também da CND trabalhista. Putz, mas que burocracia, que coisa chata. Tudo bem. A partir do momento que você conseguiu fazer aquilo pela primeira vez, na segunda vez, quando você falar, pô, preciso atualizar minha CND municipal, você já vai saber exatamente onde você tem que ir para poder atualizar. Fica uma coisa natural, fica uma coisa muito, muito rápida, tá bom? Aquilo não passa mais a ser um problema, passa a ser uma solução frente aos seus concorrentes, porque eles vão passar essa dificuldade. Muitos desses concorrentes seus aí, eles estão começando a licitar agora. Muitas empresas sempre chegam no mercado, né? É um mercado que está sempre sendo alimentado com novos entrantes, porque tem empresas como a Magna que trazem essas pessoas para o mercado. Só que será que essa pessoa ela vai saber lidar com esse obstáculo? Então vai ser uma barreira para ela e você pode ganhar a licitação dela justamente por causa da burocracia, porque ela não se atentou, não entregou certo documento ou não fez qualquer procedimento que tinha que ser feito, tá bom? Isso passa a ser mais uma ferramenta que você vai usar para desclassificar os seus concorrentes. Depois que essa engrenagem passa a rodar, ela não para mais, fica algo realmente natural. Vai ser uma coisa legal. Agora, como que você faz para você começar da melhor maneira possível? Será que tem uma maneira legal de começar? E aí eu te digo que tem. Você não precisa começar pelo mais difícil. Você, quando foi começar a andar de bicicleta, muito provavelmente seu pai, sua mãe colocou uma rodinha ali na bicicleta. Para quê? Para deixar aquilo ali um pouco mais fácil de você aprender, um pouco mais tranquilo, um pouco menos dolorido, né? Você não precisa começar logo pelo pior, você vai começando aos pouquinhos. E nas licitações dá para você fazer isso. É aquilo que eu falei. Quando você começa, por exemplo, participando de dispensas de licitação, a dispensa de licitação, ela é um processo sem burocracia nenhuma. Então você já não começa com, quer dizer, tem uma certa burocracia, mas é mínima. É bem mais simples, é bem mais tranquilo, certo? Então você começa da maneira mais fácil possível. Você vai enfrentando uma burocracia, mas uma burocracia pequena. Outra coisa que você pode fazer para você começar a lidar com a burocracia, não ficar dependendo de um único processo. Quando você participa de uma licitação e fica esperando aquela licitação terminar, aquilo ali vai tender a parecer o quê? Muito demorado, muito mais burocrático do que é, né? Vai ficar naquela enrolação ali. Por quê? Porque você só está dependendo daquele único processo. Qual que é a dica então? Participa de vários processos no início. No início e durante toda a sua vida aí de licitante. Quando você participa de vários, você participa de um hoje e deixa ele lá, continua acompanhando ele depois no sisteminha de acompanhamento de chat, por exemplo. Amanhã você já está participando de outro, depois você está participando de outro. Hoje, aqui, a gente, como nós somos uma empresa de consultoria, a gente tem mas quase 100 processos ali que a gente está acompanhando, quase 100 licitações que estão em andamento e ainda não terminaram. Mas por que que a gente participa de tantas assim? Justamente para não ficar dependendo de um único processo. Às vezes, um órgão público ele demora para caramba para concluir
uma licitação, porque aquele órgão público ele tem essa característica. Os caras eles já têm a burocracia normal e eles inventam mais burocracia. Às vezes você pega um pregoeiro que também é cheio de burocracia, cheio de ser Caxias e tal, e fica aquela enrolação. Só que aí você vai participando de outros que são mais rápidos. O pregoeiro é mais ágil, é mais experiente, ele toca o barco mais rápido. E aí você vai participando de vários processos. Enquanto um está parado, você já está participando e já está acontecendo outros ali. Não fica, essa burocracia não passa a ser um sofrimento, porque você está em constante participação, tá bom? Então, quando você não depende de um único processo, você tende a sofrer menos com a burocracia também. Contratação de ferramentas para auxílio. Então, pessoal, existem várias ferramentas hoje no mercado que te ajudam a vencer a burocracia. Existem ferramentas de aviso de licitação, onde você contrata uma empresa que te fala as oportunidades que estão abertas. Você não precisa ficar entrando em vários sites para você puxar os editais e tudo mais. Vai deixar o seu processo mais rápido, mais ágil. Você tem ferramentas para cadastrar propostas, para acompanhar a fase de lance. Enfim, tem várias outras ferramentas aí bacana que vão te ajudar. Se você contratar essas ferramentas, essas empresas, elas vão deixar o seu processo muito mais rápido, muito menos burocrático, tá bom? Possuir um kit de documentos. Então, toda licitação que a gente vai participar, a gente já tem um kit pré-montado da documentação. Tá toda a documentação numa pastinha separada, a única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Atualizar essa documentação periodicamente. Então, uma vez por semana, uma vez por mês, tudo depende do tipo de empresa, do tipo de documento. Você vai lá, atualiza aquilo ali, somente as que precisam também, não precisa ficar mexendo em todas, e você já está pronto para participar de outra licitação. Você não fica montando todo o edital, você monta uma documentação diferente. Você até faz isso, mas muitas dessas documentações já estão prontas na pastinha. É só você pegar da pastinha modelo do seu kit de documento e jogar lá dentro da pasta da licitação. Isso agiliza demais o seu processo, tá bom? E quais seriam esses documentos? Basicamente a documentação básica que você sempre usa nos editais.